Então, a gente vai fazer um exemplo agora a respeito do cálculo da distância entre dois pontos. Neste exemplo, a gente começa assim, ó. Calcule a distância entre os pontos A e B, sabendo que suas coordenadas são A é 2 e 5 e B, menos 5 e menos 2. Eu já tenho aqui o meu plano cartesiano na malha quadriculada, já está feito, né? Então eu vou começar respondendo assim a minha questão. Primeiro, pela definição de ponto, a gente sabe do seguinte, ó. Definição é essa para o ponto, ok? Primeiro número representa x, segundo número representa y, ok? Aqui é a mesma coisa. Primeiro número representa x, segundo número representa eixo y. O que eu vou fazer aqui então é localizar esses dois pontos. Ó, o ponto A é 2 e 5. 2 é x, tá bem aqui, ó. Vou só marcar ele. E o meu y no ponto A vale 5 positivo. Lembrando, valor positivo de y acima do zero, valor positivo de x à direita do zero aqui, ó, eixo x, eixo y. Então 5 está aqui, ó, vou só marcar ele aqui, identificando. Agora eu vou fazer a interseção desse ponto. O que é isso? Eu vou traçar uma reta, um pontilhado, melhor dizendo aqui no número 2, subindo até chegar na direção do número 5. Então eu venho aqui, ó, com esse pontilhado. Já está feito aqui, né, Aqui, cheguei na direção do 5. Eu faço a interseção dessa reta do número 2 com a reta do número 5, que seria esse pontilhado aqui, ó. Então, vejam que se eu subir aqui, ó, também ainda, esse pontilhado do 2, o pontilhado do número 2 com o pontilhado do número 5, eles vão se tocar em um único ponto, ó, ok? Nesse lugarzinho onde essas duas retas se cruzam, a gente faz a nossa coordenada, ó, a bolinha bem aqui, ok? Essa bolinha representa o ponto A, certo? Então é assim que a gente faz. A mesma coisa eu vou fazer aqui para o B, ó. O meu B, ele vai ser 5 negativo, que representa x, ó. Então eu vou aqui no eixo x. O valor negativo está à esquerda do zero, ó, o menos 5 aqui, vou só identificar. E esse menos 5 de x, ele vai encontrar com menos 2 de y. Valor negativo de y abaixo de zero. Eu procuro aqui, ó, 0, menos 1, menos 2 aqui. Identifica. Agora eu faço a interseção entre os pontos. Esse menos 5 de x, como ele vai encontrar o menos 2 de y, ele tem que descer até chegar na direção do menos 2. Ó. Chegou no menos 2, o menos 2 faz a interseção aqui também, ó, até nele. E nesse encontro das duas linhas, eu traço a minha coordenada. Vou fazer o pontinho, esse é o ponto B, ok? Eu já consegui traçar no meu gráfico as minhas coordenadas A e B. Agora eu quero saber qual é a distância entre elas. Como eu quero saber a distância, então eu preciso traçar aqui um segmento de reta, ó, que vai de A até B, ou B até A, tanto faz. É a mesma coisa. Então eu venho aqui, ó, traço esse segmento de A até B, e eu quero saber esse comprimento, beleza? O problema aqui é que quando um segmento ele não é paralelo ao eixo x e nem paralelo ao eixo y, é um pouquinho mais difícil de calcular essa distância. Não dá para calcular assim de cara, só no olho, né? Então, nesses casos aqui, nós temos duas maneiras de resolver. A primeira que eu vou mostrar agora é usando o teorema de Pitágoras. Mas aí você vai pensar, mas como? Se o teorema de Pitágoras, ele trabalha triângulo. Exatamente, porque percebam, toda vez que eu tenho uma linha, uma diagonal aqui, ó, no plano cartesiano, a gente consegue traçar um triângulo retângulo em qualquer lado que a gente queira. Por exemplo, eu vou usar esse lado aqui, ó. Se a gente continuar esse pontilhado até o 2 de x, ó, e descer aqui, percebam que aqui a gente conseguiu criar um triângulo retângulo, ó, ok? Eu tenho um triângulo retângulo aqui. E no triângulo retângulo, a gente consegue achar a medida de um lado se eu tiver a medida dos outros dois lados. Isso já é sabido, né? A gente já sabe disso. Então, nesse encontro aqui, ó, esse prolongamento que eu fiz, percebam que virou um cantinho, ó. Eu vou criar outro ponto aqui, chamar de ponto C, ok? E vou determinar essa distância B pelo teorema de Pitágoras.
Lembrando, o Teorema de Pitágoras, ele vai dizer o seguinte, ó. Vamos lembrar aqui. Teorema de Pitágoras, ele é hipotenusa ao quadrado igual os catetos ao quadrado, certo? A hipotenusa é igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ou seja, o quadrado da soma dos catetos é igual à minha hipotenusa, certo? Agora, quem é hipotenusa e quem é cateto no triângulo retângulo? Percebam aqui, ó, que esse triângulo ele tem 3 vértices, certo? Em qual desses 3 vértices está definido o ângulo reto? Aqui, aqui ou aqui? Aqui, ó. Perceba que o ângulo reto é o ângulo de 90 graus, viu? Sempre desse jeito aqui, ó, ok? E a minha hipotenusa é este lado que fica na frente do ângulo reto, ó. Então eu posso dizer que isso aqui, ó, o lado AB, é a hipotenusa do triângulo. Então o lado AB aqui, ó, o lado AB, colocar entre parênteses porque é 2 letras, AB ao quadrado tem que ser igual essa soma aqui ao quadrado, que é a soma dos lados, ok? O lado B e C, tanto faz, pode ser qualquer um. Então a gente vai fazer assim, ó. Esse lado que vai de A até C, ele está no mesmo sentido do que o eixo Y, ok? Paralelo ao eixo Y. Então, o comprimento desse lado, a gente já sabe calcular, nada mais é do que o maior valor menos o menor, né? Cálculo de distância. Essa distância aqui é esse valor menos esse. Então, eu tenho aqui, ó, a distância de A até C, nada mais é do que 5 menos 2, viu? Sinal negativo fica entre parênteses e esse menos seria da fórmula, viu? O menos da fórmula e o menos do menos 2. Então, essa distância é 5, menos com menos é mais, 5 mais 2. 5 mais 2 é 7. Então, eu tenho que essa distância aqui, ó, já vale 7. Preciso encontrar essa daqui. Esse lado aqui, pessoal, que é o lado BC, percebam que a distância de BC é o lado, esse lado ele é paralelo ao eixo X, então é o maior valor de X ó, no ponto, menos o outro valor no ponto, viu? Então é o ponto 2 menos o ponto menos 5, ok? Essa distância é 2 menos 5, né? Então fica 2, menos com menos é mais, 2 mais 5 é 7. Então, toda essa distância aqui que vai de B até C também vale 7. Com esses dois valores, eu posso encontrar o terceiro, que é a hipotenusa, através do Pitágoras. Então, aqui eu já tenho, ó, B e C vale 7. Eu coloco 7 ao quadrado mais 7 ao quadrado. A distância de AB ao quadrado vai ser igual. 7 ao quadrado é 49, mais 7 ao quadrado é 49. Aqui eu tenho AB ao quadrado, ok? Mas a gente não quer o valor de AB ao quadrado, eu quero só AB. Então eu faço o seguinte, ó. Eu troco o expoente, que é a potência, pela raiz quadrada do outro lado da igualdade, viu? 49 mais 49 dá 98. Então o valor de AB é raiz quadrada de 98, que vai dar aproximadamente igual a 10, ok? Então esse é o valor desse segmento que vai de A até B. O que eu vou mostrar agora para vocês seria a segunda maneira de resolver isso. Outra maneira da gente resolver o mesmo problema é aplicando essa fórmula, que ela serve para o cálculo da distância entre dois pontos qualquer, viu? Usando a fórmula, você faz o cálculo de qualquer distância entre dois pontos, e aqui não importa a orientação do segmento. Ela pode ser na diagonal, pode ser paralela ao eixo X, ou paralela ao eixo Y. De qualquer maneira, você consegue resolver com essa fórmula. Vamos aplicar ela então. Olha só, na fórmula eu tenho que a distância é igual a raiz quadrada de x de b menos x de a ao quadrado mais y de b menos y de a ao quadrado, beleza? É a mesma coisa do outro praticamente. A gente só precisa saber quem é x de b, quem é x de a. Lembrando, a é 2x
é 5 e B é menos 5 e menos 2. Percebam que o primeiro é x, o segundo é y. O primeiro é x, o segundo é y. Esse A aqui, gente, é o x do primeiro ponto. Ó. O primeiro ponto aqui sempre você vai colocar como A, então é x de A. E o segundo ponto de x é o ponto B, então é x de B. Ó. X de A, x de B. Y de A aqui, ó, y de A, y de B aqui. Então, eu tenho que a minha distância vai ser igual a raiz quadrada, abre parêntese, x de B menos 5, menos da fórmula, x de A é 2, então eu tenho menos 5, menos 2 ao quadrado, mais, abre parêntese, agora são os valores do eixo y. Y de B, B é esse ponto, o valor do y é menos 2, menos y de A. Ponto A é esse e o y vale 5. Então, fica menos 5, fecha parêntese, ao quadrado também. Então está aí substituído, aí é só resolver essa continha aí. Ó. Primeiro, a gente resolve as somas, viu? Primeiro, menos 5 com menos 2 é menos 7, fica menos 7 ao quadrado, mais menos 2 com menos 5, também é menos 7, fica menos 7 ao quadrado. Então, eu tenho que a distância é menos 7 ao quadrado seria menos 7 vezes menos 7, menos com menos é mais, 7 vezes 7, 49. Aqui é a mesma coisa, né? 49. Você percebeu que deu o mesmo resultado já, né? Dá para perceber. Então, a mesma coisa, viu? A distância, nós vamos colocar aqui aproximadamente igual a 10. Então, a gente tem aí duas maneiras para se resolver o mesmo problema. Fica a nosso critério qual dos dois escolher.